Olá, meus fãs. Eu vim fazer essa live para falar um pouquinho com vocês. Vou tirar aqui os comentários, que é para não coisar a minha atenção, tá bom? E aí eu vou falando com vocês. Espera aí um segundinho. Pronto. Eu resolvi falar aqui no QG, porque eu vi que meu pessoal dos fãs, que cuida dos fã-clubes, disse que vocês estão preocupados e tal. E também disseram que algumas pessoas não estão achando que eu inventei um atestado. Bota aqui para um lado um pouquinho, amiga, isso. Não, porque tá filmando lá. Que eu inventei um atestado para não ir na farofa da DK. Bom, eu vou falar pela primeira e última vez sobre tudo que tem rolado comigo nos últimos 3 meses. Mas eu não vou mais voltar nesse assunto, tá bom? Porque era um assunto que eu não queria falar. Mas eu sou uma pessoa pública e me senti muito invadida e muito desrespeitada das pessoas cogitarem que eu poderia criar um atestado, inventar e brincar com saúde para não ir num compromisso. Independente, primeiro de tudo, a farofa da DK, cara, é um sucesso. Acho ela genial, todo mundo sabe. Eu conversei com ela ontem sobre que eu dei entrada no hospital ontem. Já sabia que não teria como eu sair daqui assim, já pulando. Depois eu vou explicar direitinho. E a gente tinha uma escolha, eu ia ter que escolher entre cancelar a farofa ou cancelar o Carnatal. E conversando com a minha equipe, com todo mundo, e com ela também depois, né? A gente entendeu que onde menos traria prejuízo seria a farofa, por ser um evento particular, uma festa, um lugar que já tem outras atrações. Hoje mesmo tem Ivete, que eu estava louca, já estava planejando de ficar num evento para curtir, que todo mundo sabe que eu sou louca pela Ivete quando eu faço meus shows. Até no Carnatal, grande parte do meu repertório são músicas dela, porque eu adoro me divertir com as músicas dela, então eu ficaria. Mas enfim, a gente optou por fazer isso com a DK, por ela ser minha amiga, por ela entender, por não envolver venda de ingressos, enfim. Então, eu não... Oi. Boa tarde. Vou colocar as coisas e retirar as coisas do... Tá bom, obrigada. Então, eu achei bem... É muito triste quando você está passando pelas coisas, e eu sempre trabalho tanto com a verdade, e nesse momento as pessoas... Eu nunca cancelei, nunca dei um atestado de saúde para nenhum evento, para nada, nenhum compromisso de trabalho meu. E eu jamais faria isso, principalmente no aniversário de uma pessoa que eu quero tão bem, que eu amo, que eu acho assim que é um sucesso. Não tem nada a ver com polêmica nenhuma que esteja acontecendo. Eu há algum tempo já estou sem olhar a internet, desde que essa situação comigo aconteceu. Eu estou sem olhar muito bem a internet. Coisas de fofoca, coisas de notícias. Realmente, como vocês sabem, eu tenho outro Instagram que eu só sigo minha família, meme, coisas engraçadas, alto astral. Mas enfim, vou explicar para vocês, para os meus fãs, porque eu sei que vocês estão muito preocupados. E também muitos amigos meus me perguntando, e eu não tô afim de ficar o tempo inteiro explicando, né? Nem afim, né? Nem paciência, nem nada. É porque é muita gente. Eu entendo a preocupação e o carinho, só que é muito desgaste ficar explicando o tempo inteiro. Então eu já vou fazer um vídeo assim, que aí os amigos que estão me mandando mensagem, eu encaminho o link, vocês assistem, que pelo menos para mim fica mais fácil. Deixa eu beber água.
que hoje eu tomei anestesia para um procedimento, tô super desidratada ainda. Por mais que venha o soro, ainda tem. Então, 3 meses atrás, eu tinha planejado uma viagem pro Everest para filmar o meu novo documentário. Lembra porque eu tinha falado para vocês que a minha série, aquela série que tem minha no Netflix, né? Que dessa vez eu estava fazendo um filme, um documentário, e por conta própria depois eu ia apresentar para a plataforma que tivesse interessada em comprar e tal. E parte do roteiro desse novo documentário que eu escrevi e no estilo dos meus que vocês já viram, só que é um outro tema, mas tudo verdadeiro, como se fosse um reality, mas é documentário, né? Em uma dessas coisas, a minha ideia era ir pro Everest, subir lá. E daí eu estava me preparando para subir o Everest, para fazer tudo isso, e lá nos Estados Unidos, fazendo preparação e tal. E quando... Isso não tem nada a ver com a minha cirurgia de endometriose, tá, gente? Porque muita gente ficou pensando que tinha a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, não. Quando eu comecei a me preparar, um dia antes, eu ia fazer um tratamento que é bem legal. Chama ozonioterapia. E eu achei que esse tratamento agora tá calhando de me ajudar demais na vida. Amiga, pode apoiar, sim. Seu braço tá doendo, né? Apoia aqui, ó. Tá tudo bem, não tem problema, não. Quando eu fui fazer que é um negocinho que você tira o seu sangue e mistura ele com ozônio. Lá nos Estados Unidos as pessoas fazem muito isso. Aumenta a sua imunidade, melhora e tal. Quando eu fui fazer esse negócio para poder me dar mais condição ainda lá no Nepal, a médica de lá falou: olha, você tá com uma coisa muito séria, uma questão muito séria. Eu não vou falar nomes aqui, porque quando eu fui lançar agora sábado um filme com a minha amiga Ludmila Dyer sobre autoconhecimento, etc., eu mencionei que quando eu tive esses problemas de saúde, o autoconhecimento me ajudou muito a passar pelo tratamento com leveza, com tranquilidade, que muitas pessoas acharam que eu estava com depressão e, na verdade, eu não estava com depressão. Eu fiz uma imersão para cuidar de mim, para me autoconhecer, e eu fiquei muito calma, eu fiquei muito plena, eu fiquei num lugar de muita tranquilidade, de falar com tranquilidade. Até achei engraçado que eu fiz um show agora sexta e, nossa, a minha banda estava voltando aos palcos depois de um tempo e eles estavam errando tudo. Tanto que quando acabou o show, a música parou, nem parecia que tinha acabado, ninguém entendeu nada. E alguns fãs até falaram, meus amigos falaram: nossa, você devia ter xingado todo mundo. Já a minha equipe estava: quem é essa cantora, gente? Estava rindo de tudo. Então eu estou num momento muito tranquilo, porque eu passei por isso e fui fazer essa jornada de autoconhecimento, fiquei bem melhor mentalmente. Então eu estou super plena, não estou nem um pouco depressiva. Acho que é o momento mais tranquilão da minha vida, que eu estou assim super plena, tá tudo bem. Poxa, eu não penso em briga, em guerra, em nada, não existe, tá tudo lindo, tudo ótimo, eu só quero abraçar todo mundo. Enfim, trocar coisa boa com todo mundo. Mas nesse lugar, nessa coisa que a gente fez, né, do filme, eu comentei uma questão de um vírus que todos nós, muitos de nós, não vou falar todos porque eu não sou médica, né? Mas a grande maioria da população tem esse vírus, só que ele é adormecido e às vezes ele pode ficar ativo e causar várias coisas.
Ele pode causar, ele também pode estar associado a esclerose múltipla, câncer, a mononucleose, tanta coisa. Só que eu nem entrei nesse assunto, eu só falei uma frasezinha para explicar um pouquinhozinho das coincidências que rolaram sobre essa jornada de autoconhecimento e etc. E as pessoas já fizeram tanto sensacionalismo com isso, e eu queria dizer para a imprensa e todo mundo para ter cuidado com essas coisas, né? com as informações, com as desinformações, porque às vezes a gente compartilha uma coisa que acontece com a gente para tentar apoiar um ao outro. Pode apoiar, amiga, não tem problema não. Você tá com o braço doendo. Para tentar apoiar um ao outro, agora eu não sei se o áudio vai coisar, né? Faz assim, ó. Assim, que aí você apoia do lado. Isso. Agora melhor, né? Para tentar apoiar um ao outro. E aí vem tanta desinformação ou tantas informações equivocadas que ao invés de ajudar, atrapalha. Principalmente na saúde, assim, sabe? A gente se sente um pouco invadida, porque não é assim, não precisa chamar tanta atenção por causa do clique e etc. Né? A gente tem que também se colocar no lugar do outro que compartilhou com a intenção de ajudar, e aí acaba com essas matérias, você se sente agredida um pouco. Mas enfim, quando eu fui lá nessa médica para me preparar para ir no Nepal mais ainda, ela falou, olha, você está com uma questão de saúde muito grave. É muito grave isso. Você, caramba, pode... Falam muitas coisas. E eu estava olhando para mim, eu me via saudável. Eu estava me achando bem de saúde, assim, teoricamente. Eu estava de boa. Achava, né? Eu achava que algumas coisas que eu não estava conseguindo fazer era mais porque eu estava trabalhando demais, mas aí pensei, eu vou dormir os voos inteiros, vai ter um dia de folga antes da gente começar a andar no Nepal, no Himalaia, para chegar no Everest. Vai ter 2 voos de 12 horas, eu vou descansar tanto, vou chegar ótima. E aí não dei tanto ouvido à médica. Achei que eu não estava tão grave assim, pensei, não é tão grave. Olha só, eu vou botar aqui os comentários. Me responde, por favor, se o microfone está parando, porque a Ju está segurando aqui para mim. E eu não sei se está dando para ouvir. Diz para mim se acabou, se pararam de me ouvir ou não. Mas já pensou? O quê? Não estou te ouvindo. Não, é só agora que você pôs o dedo, não? Mas pode pôr, senão você fica com dona. Dá para ouvir, gente? Responde aí, por favor. Se vocês conseguem escutar o áudio, gente. Pô, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Se dá para ouvir o áudio. Bom, acho que dá, né? Será que demora tanto assim para ver as mensagens, se eles estiverem falando que não ouve? Demora um pouquinho, mas não tanto. Né? Dá para ouvir. Pronto, beleza. Vou desligar o comentário aqui de novo. E aí eu fui eu botei um filtrinho que eu tô com a cara feinha. E aí eu fui mesmo assim. E quando eu cheguei lá, depois que eu fiz 4 horinhas de caminhada, eu já tava assim... Nossa, foi uma coisa sem palavras. Enfim, aí eu voltei e comecei toda essa questão de médico, de hospital e etc. Muito difícil um diagnóstico, porque cada hora eu estava com um nódulo no meu pulmão, muitas coisas acontecendo com o meu estômago, pâncreas, muitas coisas, sabe? Eu não estava conseguindo subir um lance de escada, eu não estava conseguindo ir para o 2º andar da minha casa. Então eu dei uma sumida das redes sociais. Por isso, esse EP que a gente está lançando,
Ele tá sem clipes porque eu realmente não tive condição de gravar os clipes. Mas a minha amiga, a Ludmila Dyer, que tá fazendo esse filme de autoconhecimento comigo, ela me ajudou em muitas coisas. Inclusive em dietas, em tratamentos naturais, me levou nos médicos naturais ótimos. Enfim, fiz várias coisas que agora eu tô super bem. Super bem. Só que a gente teve que fazer um exame na quinta-feira, no dia 1º, para saber tal como estava. Na verdade, um exame que eu não vou falar um nome aqui para poder as pessoas não criarem sensacionalismo, que eu já vi que criam, não importa se é um assunto sério. E quando esse exame veio negativo, eu fiquei tão feliz que não era o que achavam que era. Fiquei tão eufórica que eu falei, é isso, vamos embora. E também eu estava no Japão, me sentindo tão bem, tão saudável, que eu falei assim, pode marcar coisas que eu tinha, porque eu tinha marcado com um balanço, eu tinha marcado show na sexta, eu ia ficar sem fazer nada no sábado, outro show no domingo, eu ia ficar sem fazer nada segunda e ontem, para poder fazer o show hoje de Kay, depois descansar mais 2 dias e meio e fazer o Carnatal. Só que quando saiu o resultado positivo dos exames no dia 1º, eu fiquei tão eufórica que eu falei, não, pode marcar. E também eu estava bem lá no Japão, que eu falei, não, vamos fazer, marca não sei o quê. E eu trabalhei no sábado, trabalhei na segunda, trabalhei na terça, ontem. E foi irresponsável da minha parte, porque eu já contei, me achei bem, me senti com saúde, me senti bombando no Japão, estava tudo certo. E não liguei ao fato de que eram férias, eu estava dormindo super, eu estava descansando. E fui imprudente e trabalhei bastante nesses outros dias. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal. Similar a um pouquinho como ao iniciozinho de como eu estava quando eu cheguei lá no Himalaia e tal, que eu acabei nem indo para o Everest, não acabei não fazendo nada, tive que voltar. E eu aprendi, gente, que não há nada mais importante que a nossa saúde. Não há nada mais importante que cuidar da gente. Então, eu não tô mal, morrendo, não tem nada acontecendo agora comigo. Tá tudo sob controle, sabe? Tá tudo sob controle. O que a gente está fazendo aqui é fazendo tratamentos e garantindo que isso que eu tô sentindo e etc, é realmente porque eu não respeitei um tempo de voltar aos poucos ao trabalho. Eu vi o exame bom, falei, então vamos embora. E não foi prudente, não foi responsável. Eu devia ter voltado com calma, embora os exames estivessem bons. Eu fiquei, durante esses 3 meses, teve um período de 50 dias que eu só trabalhei 2 dias. E aí fiquei fazendo um tratamento bem intensivo para conseguir, em novembro, fazer os compromissos que eu queria fazer, que eu queria muito ir para os prêmios, que eu queria muito, né? Era o meu sonho finalmente receber alguns prêmios que eu estava super feliz de receber, de participar, sabe, do Grammy, algumas coisas. Eu, na verdade, não participei do EMA, não foi por conta de ensaio, é que eu não queria realmente expor a situação. Foi justamente para não desgastar num dia demais, para ter saúde para fazer o Latin Grammy direitinho. E só que para eu fazer esse novembro bacana, eu estava com medo ainda do resultado dos exames que eu fiz agora no dia 1, e eu falei pro médico, olha, me dá um mês de novembro para eu curtir coisas que eu quero e fazer uns trabalhos que eu quero muito, e aí eu volto em dezembro, eu prometo que eu faço esse exame. Aí eu ainda falei, mas eu prometo que não vai ser nada, não vai aparecer nada, porque eu tô tão bem, eu tô me tratando bem. E fiz esse acordo com os médicos, isso aconteceu, né? Eu fui em novembro, fiz tudo direitinho, levei uma pessoa para me acompanhar, tudo certinho. Mas aí a minha imprudência, a minha irresponsabilidade foi só essa, de quando eu vi o exame, porque como eu ainda não tinha feito o exame, quando eu fui lá fazer os compromissos de novembro, eu fui ainda tomando o maior cuidado, porque, né, eu não sabia o que ia aparecer no exame. Aí agora que
veio o resultado que estava positivo, tudo bem, foi um resultado positivo, falei, vambora. E era para eu ter respeitado o tempo, igual eu tinha feito em novembro, né? Tanto que depois de mostrar algumas matérias sensacionalistas também, de algumas situações do Grammy, eu estava bem focada lá, até a festa que eu fui justamente para celebrar, porque eu acredito que, hoje em dia eu acredito que tudo a gente precisa celebrar e comemorar. Eu fui para a festa, tipo, por 1h30 e fui embora. Tô num momento bem tranquilo. Então, assim, não usei atestado nenhum para fugir da festa da minha amiga. Acho que a festa da minha amiga é um sucesso. Tá arrasando. Até falei, ela conversou comigo e falou, não, você tá super certa, você tem que ir. Aí eu falei para ela, mas eu não tô mal é porque eu vou fazer o show em Natal. É porque ou eu ia ter que cancelar um ou o outro, porque eu tô sentindo o meu corpo. A gente tem que aprender a escutar o nosso corpo e a normalizar. Não deixar para cuidar só quando a gente está sentindo que agora eu vou morrer, agora eu tô aqui, ó. E a DK, ela já tinha visto algumas situações, né? Ela sabia de tudo, desde sempre, como ela é minha amiga, né? Eu falei para ela sempre contei tudo que estava acontecendo. Então, eu sabia que ela ficaria tranquila. O evento tá só com um show incrível. Eu estava aqui ontem assistindo o Léo Santana, né? Anteontem eu assisti o Pedro Sampaio, a Pablo Vittar, a Luísa Sonza. Todo mundo arrasou. O evento tá mara. E eu falei para ela, cara, vai continuar mara, mesmo sem o meu show. E ela super concordou e falou, eu jamais, por causa do meu aniversário, ia falar para você, não, vem. Ela super entendeu. Então, tá tudo ótimo, tá? Eu vim aqui, até achei que eu ia embora hoje, achei que minha alta ia ser hoje, eles ainda não estão com tanta certeza, por conta do show de sábado. Eles estão falando, vamos ficar aqui direitinho e tal, só checando para tá tudo bem, tá tudo certo. Depois do show do Carnatal eu descanso também vários dias, aí tenho mais um compromisso e depois só passar o Natal com a família. Depois mais uns dias eu tenho um Jingle Ball, que são só 2 musiquinhas, e passo o Natal tranquila. Então, gente, eu queria normalizar com todo mundo, pedir a normalização da gente ouvir o nosso corpo e cancelar o compromisso e dizer não para alguma coisa. Eu, por conta disso, fiquei, mas as marcas, porque uma das coisas que eu marquei anteontem era a publicidade. Falei, mas as marcas, eu vou perder. Poxa, se perder, infelizmente perdeu. Nada é mais importante que a nossa saúde. Nada é mais importante que o nosso bem-estar. A gente precisa prevenir antes da gente ficar super mal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu tô bem, tô super fora de risco. Tá tudo ok comigo, tá? Tanto que na vez que vocês perguntaram, no dia 1º que eu vim pro hospital, foi para fazer as questões que eu tinha prometido que eu faria para poder ter o meu novembro que eu queria, receber os prêmios, etc. Se eu ganhasse, né? Que eu não sabia ainda se eu ia ganhar. Então, tá tudo bem. O que está acontecendo aqui é que eu tô prevenindo de não voltar por um ciclo de ficar super mal. Entendeu? Então é isso, gente. Queria mandar essa mensagem, tranquilizar todo mundo, pedir respeito das pessoas, da imprensa, para que não sensacionalize essas coisas, porque, é um momento tão delicado, e eu queria só que as coisas fossem tratadas não só comigo, com tranquilidade, sabe? Com respeito e normalizando tudo. Não existe nenhuma teoria da conspiração por trás de nada disso, tá? Então, tá tudo bem, de verdade. Devo ir para casa amanhã ou na sexta, assim, para casa aqui em São Paulo, né? E ficar tranquila, vai acontecer o Carnatal tranquilo. Eu tô até vendo com a Alexa dela ir comigo, que o show dela parece que foi cancelado. Eu pedi para Beats contratar ela, fazer uma ação e tal, e a gente vai chamar ela para estar ali comigo caso
eu fico mais cansada, etc. Ela vai e canta, tenho certeza que vocês vão entender. Então, mas tá tudo certinho, viu, gente? Fiquei super feliz que o show de São Paulo eu não sabia ainda, né? Foi meu primeiro show depois de tudo isso. Show de grande, com tempo de duração, né? E eu consegui fazer ótima. Só tinha que ter respeitado que, ó, tá ótimo, vamos só continuar descansando entre uma coisa e outra. E eu não fiz isso, mas agora eu vou voltar a fazer, já foi meu puxão de orelha. E tá tudo bem, tá, gente? E é a última vez que eu falo disso, tá? Então, para a imprensa, para fãs, para os amigos, para jornalistas, para todo mundo, até outros médicos que me perguntarem, eu não quero ficar falando desse assunto. As coisas que eu falei, tá tudo explicadinho aqui nesse vídeo, é só assistir o vídeo direitinho. Novamente, eu sou responsável pelo que eu falo, né? O que sai nas matérias, a interpretação do outro, aí é de responsabilidade do outro e não minha. Então aqui nesse vídeo eu já deixei tudo explicadinho, porque eu não tô afim de ficar toda hora respondendo, falando disso. É um assunto chato, que eu quero só falar de assuntos legais agora. Só de assuntos bons. Graças a Deus tá tudo bem. Entrei numa jornada de autoconhecimento muito legal, que eu tô assim super plena. Então é isso, tá? Para os meus fãs, um beijo, amo vocês. Não tô depressiva, pelo contrário, é o momento mais pleno da minha vida. Tá? Para mim, tudo acontece pro meu bem. E tá tudo certo, ok? Um beijo para vocês. E quando me veem, ou mensagens, ou etc., por favor, não fique perguntando o que você tem. Ai, meu Deus, tô preocupado. Assista esse vídeo, vocês vão ver que tá tudo certo, tá bom? Um beijão. Vou tirar aqui.